Olá, que tal, amigos? Shalom Aleichem, a paz seja com todos, no nome de Yeshua HaMashiach, o Messias de Israel. Hoje, dia 13 de junho de 2025, calendário gregoriano, calendário hebreu 5.785. Nós estamos nesse propósito de oração pela paz de Jerusalém. Você pode acompanhar. O hotel está vazio. Nós sabemos que Israel iniciou uma ofensiva contra o Irã. E hoje nós vamos orar daqui a pouquinho pela paz de Jerusalém, para que o Eterno possa abençoar o povo de Israel. E é bom ter um entendimento bíblico que a guerra, o Eterno não é a favor da guerra, mas ele é justo, ele é justiça. E a guerra sempre existiu. Israel sempre teve conflitos. Desde a sua criação pelo próprio Eterno, houve conflitos, guerras. Daqui a pouquinho nós vamos citar biblicamente as guerras que houve no passado, que também hoje há. E a gente tem visto que às vezes até pessoas crentes que usam a Bíblia, que critica, em vez de orar pela paz de Israel, apoiar Israel, critica Israel. Tem pessoas que vêm no comentário para criticar por que Israel está derramando sangue, por que Israel está lutando. Todos têm direito de defesa, todos nós. Você imagina, a Bíblia que você tem nas suas mãos, você que é crente, católico, evangélico, ela só existe por causa do povo de Israel. A Torá, o povo israelita, passou pelo deserto, enfrentou dificuldades, guerreou contra Faraó, guerreou contra os reis, contra o povo de Israel, os filisteus, guerras e guerras, derramamentos de sangue do passado, para hoje nós termos acesso. Eles guardaram a Torá do Eterno no meio do deserto. Se hoje de repente você tem aí a Bíblia na mão criticando Israel, para a Bíblia estar nas nossas mãos hoje, Israel lutou contra os seus inimigos. Então, é dever de todos, católicos, evangélicos, apoiar Israel em oração. Nós vamos aqui falar mais um pouco. Olha que interessante, né? Nós sabemos que nós vamos fazer um resumo aqui, cronológico, com a Bíblia, sobre as guerras enfrentadas por Israel, pela sua sobrevivência. Israel teve que lutar, teve que ter guerras, batalhas. Nós vamos chegar na guerra atual. Olha só, uma das primeiras guerras iniciais está lá em Gênesis. Abraão versus os reis dos Oriente. Abraão guerreou para libertar Ló, o seu sobrinho mesmo, sem ser ainda uma nação. Esse conflito mostrava a proteção divina sobre a linhagem da promessa. Então a gente vê que Israel não havia nem sido formada uma nação. Então Abraão, ele teve que lutar pelo seu sobrinho Ló. Está lá em Gênesis 14. Olha só como que começou a nação de Israel. Sempre alguém se levantava contra o povo do Eterno. E assim é nos dias de hoje. Então uma pessoa que é crente, evangélica, o crítico, você tem até a Bíblia nas mãos, mas muitas pessoas criticam. Olha só, em Êxodo, a conquista de Canaã. Quando se fala conquista, não é de mão beijada. Não, a conquista exige luta, exige guerras.
sabemos que na guerra vai haver derramamento de sangue, mas é com a permissão do Eterno. Olha só, no Egito, Israel foi escravizado e saiu do Egito pela mão poderosa do Eterno, com milagres e a destruição do exército egípcio no Mar Vermelho. Os amalequitas, Êxodo 17, 8 ao 16. Primeira guerra logo após a saída do Egito, Moisés sobe o monte com as mãos erguidas e Israel vence. Então nós vemos aqui que Israel sempre guerreou para sobreviver. Olha só, a conquista de Canaã. Israel teve que lutar e guerrear contra 31 reis para conquistar a terra prometida. Jericó, Ai, os amorreus e os cananeus e etc. Eles tiveram que lutar para prevalecer. Se hoje você que está no Uruguai, você que está no Brasil, no Paraguai, hoje o nosso Brasil, para ele estar aqui, houve uma guerra para se tornar uma nação. A Argentina, o Chile, sempre houve guerras. Agora imagine a luta de Israel. É algo espiritual, não somente física, mas também espiritual. Por isso que nós vamos dobrar os joelhos daqui a pouquinho e voltar para Jerusalém, pedir o auxílio do Eterno para o povo de Israel. Olha só, durante 400 anos dos juízes, Israel vivia um ciclo de pecado, opressão, clamor, libertação por um juiz guerreiro. E Débora e Baraque contra Cícera, Juízes 4. Então, quer dizer, sempre travou uma guerra física e também uma guerra espiritual. Gideão contra os madianitas, Juízes 6, 8. Capítulo 6 e o capítulo 8 fala lá sobre Gideão teve que lutar para vencer os amalequitas. Sansão teve que lutar contra os filisteus. A guerra ainda mostra a fidelidade de Deus em levantar libertadores, mesmo quando Israel se afastava. Nós falamos no vídeo passado da existência de Israel. Ninguém pode destruir Israel. Por mais que Israel pode estar até equivocado, às vezes uma equivocação, mas o Eterno escolheu a nação israelita como a nação sacerdotal escolhida pelo Eterno. Bom, o reinado de Davi, o rei Davi, Salomão, Saul versus os filisteus, ele teve que lutar com os filisteus. Davi teve que lutar contra o Golias. E essa guerra atual contra o Irã, Israel representa Davi. Menor, o Irã, um país gigante, de milhares de soldados. Mas Davi venceu a guerra. A derrota dos filisteus, os moabitas, os sírios, os amonitas, segundo Samuel, capítulo 8 e o capítulo 10. Você pode acompanhar depois. Salomão, o reinado de paz, veio após muitos anos de guerra. A conquista feita por Davi, 1 Reis, no capítulo 4. Então, Israel sempre teve que lutar para sobreviver. Nós escutamos falar do Holocausto e Israel não vai aceitar passar um novo Holocausto. Dia 7 de outubro passou um massacre com aquelas pessoas que estavam ali, jovem, festa, mas Israel parou o carro, não aceitou
os inimigos avançar. Por isso que sempre houve guerras. E por isso você que é crente, abre a visão, abre a mente. Israel tem o direito de se defender e tem o apoio do Eterno. Mesmo que Israel fique só, mas o Eterno escolheu como nação. O reinado dividido, né? Israel e Judá, o reino norte Israel, o reino sul Judá. Frequentemente lutavam entre si contra os inimigos. Olha só, Síria, Assíria, Egito, Babilônia e assim vai. O rei Asa de Judá guerreia contra Zera e o etíope. Segunda Crônica 14. Então houve guerras, sempre houve guerras. E nós não podemos atirar pedra, né, como um senhor aí comentou, aos religiosos. Então, se alguém invadir a sua casa, você vai ficar de braços cruzados. Você é crente, você é evangélico, alguém invadir a sua residência, violar a sua casa, você vai ficar de braços cruzados. Então, nós temos que abrir a nossa visão, a nossa mente. Claro que a nossa luta não é só física, mas ela é espiritual. Há momentos que temos que lutar, sim, por nossos direitos. Você enfrenta uma causa na justiça, você foi humilhado, foi rejeitado, não foi valorizado, você tem que buscar a justiça. Mesmo que você usa a justiça humana, você vai depender da justiça divina. Então, o exílio, a sobrevivência fora da terra, a Síria destrói o reino do norte no ano 722 antes da era cristã, da era messiânica. A Babilônia destrói Judá e Jerusalém 586 antes do Messias de Cristo. O exílio da Babilônia, mas mesmo houve uma luta espiritual. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego resistiram e sobreviveram milagrosamente. Esther salva os judeus da destruição de Amã na Pérsia. Então Esther lutou contra o reinado do Irã. Uma mulher lutou contra o reinado do Irã. E os persas, que são iraníes, se levantaram novamente. Mas novamente vão cair, porque o Eterno escolheu o povo de Israel. O retorno e defesa de Neemias e Esdras, os que retornaram enfrentaram oposição para construir Jerusalém e o templo. Neemias reconstrói os muros com uma espada e outra mão era usada para levantar os muros de Jerusalém. Neemias 4:17. O período dos Macabeus, né? Os períodos dos Macabeus, houve também uma guerra, né? Tem livros dos Macabeus que falam, por isso que há a festa de Hanukkah. Bom, no templo de Yeshua, Israel, sob o domínio romano. Embora Yeshua não tinha levantado uma guerra física, ele iniciou a batalha espiritual contra o Império Romano, dando a sua vida no Calvário e resistindo a Satanás. O meu reino, é o que Yeshua disse. Yeshua disse, o meu reino não é deste mundo. Mas ele prometeu voltar como rei guerreiro. Apocalipse 19, 11 ao 16. E Yeshua, ele veio como cordeiro, o cordeiro de Elohim, limpo, deu a vida no Calvário. Mas ele vai voltar como leão, o leão da tribo de Judá. Ele vai voltar com vara de ferro para governar este mundo que nós estamos vendo todo desorganizado, bagunçado. Mas ele virá como rei, Melech.
para reinar. Bom, guerras finais, sobrevivência de Israel, profecia. Ezequiel 38 e 39 fala da guerra de Gog e Magog contra Israel. Adonai intervirá com fogo. Zacarias 12:14, nações atacarão Jerusalém, mas Yahweh, o Eterno, peleará pelo seu povo. Apocalipse 16 e 19, a batalha final, o Messias vence os reis da terra e estabelece o reino eterno. Então, eles estão defendendo o que está na Bíblia. Essas guerras que estamos vendo diante dos nossos olhos são guerras físicas, mas despertando também o lado espiritual. Conclusão: a luta pela sobrevivência é profética. Israel sempre foi alvo de guerra porque carrega a promessa do reino do eterno aqui na terra. Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 35 e 36, nós vamos ler e vamos orar pela Shalom de Jerusalém. Olha só, olha o que o profeta Gemerial profetizou. Assim diz Adonai o Senhor, que dá o sol, olha só o sol, eu vou abrir aqui, ó, olha o sol. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, Baruch Hashem. Se este estatuto falharem diante de mim, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Olha só, olha o desafio que o Eterno deu para o profeta Ishaiah, Jeremias profetizou, assim diz Adonai, o Senhor dos Exércitos, o que dá o sol para a luz do dia. E se esse estatuto falhar diante de mim, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim. Israel pode estar sendo ameaçado, está sendo ameaçado por todos os lados. Israel está cercado. Mas se Israel for destruído, nós podemos destruir as nossas Bíblias, porque tudo que foi escrito não é verdadeiro. Por isso que nós cremos que o Eterno vai intervir. E o Eterno vai intervir em todas as batalhas. E nós vamos orar, você que é crente, católico, evangélico, messiânico, você que quer unir conosco, nós vamos orar, estender as mãos para Jerusalém. A guerra faz parte da defesa do plano do Eterno. Israel existe porque o Eterno o sustenta. E toda a guerra para a sua sobrevivência. E a última instância é uma guerra espiritual. A guerra sempre existiu e não é agora que nós vamos criticar Israel. Se a Bíblia está em nossas mãos, graças ao povo de Israel. Você que é crente, evangélico, que tem a sua Bíblia debaixo dos braços, na sua mão, a Bíblia, para ela estar nas nossas mãos hoje, Israel lutou, derramou muito sangue para a palavra de Deus chegar às nossas mãos. E nós, como crente evangélico, messiânico, que crê na palavra, nós temos o dever de orar pela paz de Israel. Nesse momento, nós devemos unir as nossas forças física e espiritual e orar pela paz do povo de Israel. Porque é deste lugar que virá o nosso Salvador. E Yeshua, o nome de Jesus, verdadeiro Yeshua HaMashiach, o ungido, ele virá no céu de Jerusalém. E por isso que nós devemos orar pela paz de Jerusalém.
Nós vamos agora entrar em oração, você é o nosso convidado. Nós vamos clamar, pedir o Eterno para enviar melarins, anjos poderosos para guardar Israel, para guardar todo o povo. Nós vamos pedir pela paz. Você que quer se unir conosco, nós vamos divulgar esta oração nos grupos, no Facebook, aonde quer que alcançar esta oração. Nós vamos agora nos voltar para Jerusalém. Eu vou dobrar aqui os meus joelhos em direção a Jerusalém e quero te convidar a orar comigo. Com permissão. Eu tenho aqui a bandeira, olha só, a bandeira de Jerusalém. Vou colocar aqui mais para cá. A bandeira de Jerusalém. Vamos nos voltar em nome de Yeshua HaMashiach. Adonai, Elohim de Abraão, de Isaac e de Israel. Poderoso El Shaddai, pelos méritos de Yeshua HaMashiach, o Messias de Israel, nós nos voltamos para Sião, aonde está escrito na tua palavra que o teu trono está estabelecido em Israel. O trono da casa de Davi e o trono da justiça. E neste momento nós viemos ao trono da justiça e pedimos a Ti, faça justiça sobre o teu povo, Israel. Visita agora toda a nação de Israel, sobre terra, sobre o mar e sobre o ar. Visita a cidade santa, Jerusalém. Levanta do teu trono, envia exército de milhares e milhares de melarins, de anjos, para guardar a cidade santa. Kadosh Baruch Hu, Elohim Todo-Poderoso, venha visitar Israel, visita as pessoas, teu povo, o exército de Israel, guarda o teu povo. Toda arma forjada contra Israel perecerá. Adonai, que haja paz, livramento, libertação, sanidade. E nós sabemos que essas batalhas físicas, espirituais, é porque o Eterno tem um propósito. Então, poderoso de Israel, nós abençoamos a nação de Israel. Todos aqueles que abençoam Israel é abençoado. Os que amaldiçoam já estão amaldiçoados. Mas nós pedimos pela paz de Israel, pela paz de Jerusalém e a proteção. Que essa mesma paz que nós desejamos ao teu povo Israel, que ela regressa para cada um de nós. Que haja paz sobre os teus muros, ó Jerusalém. E que em todos os confrontos contra o teu povo Israel, que eles possam sair vencedores. Abençoa todos no nome de Yeshua HaMashiach. E abre a visão das pessoas crentes, católicas, evangélicas, para seguir nessa corrente de oração por Israel. É o que nós te pedimos e agradecemos. Que assim seja. Baruch Hashem. Muito bem. Esse tem que ser o propósito, a oração pela paz do nosso povo, o povo de Israel. Permitindo o Eterno, amanhã nós vamos seguir em oração. Então você que está acompanhando, coloque o seu joelho em oração e olhe pela paz do nosso povo, o povo de Israel. Shalom Aleichem, a paz seja com todos. E tenha um Shabbat Shalom. Até a próxima oração.